vai ver que esse tema é pertinente para os dias de hoje, para o que nós estamos passando, é muito pertinente. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 23 ao 31. Vamos fazer uma leitura de todo o texto, para que possamos entender com mais evidência e clareza as mensagens que estão contidas no texto, ok? Então, eu convido você para tirar todas as distrações, vocês que vai na live, claro, tirar todas as distrações e pegar a sua Bíblia, o seu celular mesmo e procurar o texto para nós evidenciarmos todo o assunto nele contido, ok? Ezequiel capítulo 22, 23. Amém, Geninha? Deus é bom. Deus abençoe, missionária. Fica conosco aí. Ezequiel capítulo 22, versículo 23 ao 31, ok? Vamos lá. De novo, já vou fazer a leitura. De novo, a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: Filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que não tem tido chuva e nem aguaceiros no dia da ira. Há nela uma conspiração de seus príncipes, como um leão que ruge ao despedaçar sua presa. Devoram pessoas, apanham tesouros e coisas preciosas e fazem muitas viúvas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minha oferta sagrada, as minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensina que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecha os olhos quanto ao guardar dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue, matam gente para obter ganhos injustos. Corrupção aqui, né? Seus profetas disfarçam esses feitos enganando o povo com visões. Seus profetas disfarçam esses feitos, os feitos acima do texto. Enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas, dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou nada. O povo da terra pratica extorsão, comete roubo, oprime os pobres e os necessitados, maltrata os estrangeiros, negam-lhe justiça. Procurei entre eles, entre essas pessoas citadas aqui no texto, Deus está dizendo assim, procurei entre eles, ou seja, entre essas pessoas, entre as ações dessas pessoas aqui, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só homem. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e o consumirei com o seu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que eles fizeram, palavras do soberano Senhor. Percebam, se vocês lerem o texto a partir do versículo 1, que eu li, a partir do versículo 23, mas se você ler a partir do versículo 1, você vai ver o caos implantado em Israel. Está um caos espiritual. As pessoas estão vivendo uma vida dissoluta. E Deus está aqui procurando uma pessoa, um homem, para ficar na brecha, para que possa interceder para as pessoas, porque o caos já está implantado, né? E Deus está procurando um intercessor, uma intercessora, alguém que interceda a Deus. E no final ele diz assim, procurei entre essas pessoas procurei alguém para ficar na brecha e não encontrei ninguém. Procurei alguém para levantar os muros e não encontrei ninguém. Então, baseando nisso, baseando nessa contextualização, nós queremos trazer um tema intitulado O Homem que Deus Procura. Nesse sentido, um homem ou uma mulher, que Deus, uma intercessora, um intercessor. Deus está procurando uma intercessora, um intercessor nesta noite.
Quem sabe que esse intercessor, essa intercessora não seja você. Não é isso? Diante do caos que estamos vivendo, Deus procura um intercessor, alguém que se coloque na brecha para orar, para interceder. Ezequiel, capítulo 22, versículo 23. Cida, boa noite, a paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, Cida, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para o início desse estudo, não é? Deus procura um homem para que fique na brecha. É o eixo desse estudo. É o eixo desse estudo. Deus procura um homem para que fique na brecha. Quando os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens, e o dilúvio na terra era iminente, vou repetir. Quando os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens, e o dilúvio era iminente, Deus iria destruir a terra. Deus procurou um homem que ficasse na brecha. E Deus encontrou Noé. Através dele, através deste homem Noé, justo, que temia ao Senhor, naquela ocasião, naquela geração, Deus iria destruir toda a terra. E Deus procurou um homem para ficar na brecha. E encontrou quem? Encontrou Noé. E através de Noé foram 8 pessoas salvas através da vida de Noé. Deus procura um homem para ficar na brecha. Ok? Na época do dilúvio, Deus procurava um homem para ficar na brecha e encontrou Noé. Quando Deus procurou um homem para se colocar na brecha, antes da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, porque a cidade de Sodoma e Gomorra estava vivendo tempos de sodomia, aonde havia relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. E Deus ali iria destruir aquela cidade pelo seu pecado. Sodoma e Gomorra. Deus achou Abraão. Abraão ficou na brecha através da sua intercessão, da sua oração. Deus disse: vou destruir Sodoma e Gomorra, e enviou 2 anjos à casa de Abraão, porque Deus não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos. Quem está entendendo isso aí? E Deus, naquele momento queria destruir Sodoma e Gomorra, Deus achou Abraão para ficar na brecha. E através da intercessão de Abraão, que orou: Senhor, se tiver 30 justos na cidade, o Senhor vai matar. Se tiver 15, se tiver 10. E Deus disse: não matarei. Então, por conta da intercessão de Abraão, Ló e toda a sua família, né, suas filhas, foram salvos da grande ira do Senhor, que caiu sobre aquela cidade que foi destruída com fogo e enxofre. Deus procura um homem para ficar na brecha em tempos de pandemia. Deus procura uma mulher para ficar na brecha em tempos de pandemia. Quando Deus ia destruir a terra com água, Deus achou Noé para ficar na brecha. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, Deus encontrou quem? Deus encontrou Abraão, intercessor, homem de Deus, homem que ergue altar para o Senhor, homem que não nega o seu próprio filho se o Senhor pedir. Deus encontrou Abraão. Irmão Idson, irmão missionária Geninha, na geração de Noé, uma geração lá do capítulo 6 de Gênesis 7, uma geração corrompida, uma geração que os filhos dos homens se casavam com as filhas de Deus, os filhos de Deus se casavam com as filhas dos homens, uma geração carnal, mas ainda no meio dessa geração, Deus encontrou alguém para ficar na brecha. Deus encontrou Noé.
no momento de sodomia, no momento de que os homens se deitavam com os próprios homens, mas ali existia uma família de crentes, de servos, que era o sobrinho de Abraão, Ló, e Deus intercedeu. Irmãos, compartilha lá a live para que alcance mais pessoas. Deus encontrou ali, gente, Deus encontrou Abraão e ficou intercedendo de oração. Deus, se tiver 30, Senhor. Então, Deus encontrou Abraão. Quando Deus procurou um homem para ficar na brecha, quando os filhos de Jacó estavam sendo oprimidos por Faraó, durante mais de 400 anos, Deus encontrou Moisés e, através dele, milhares de judeus foram libertos do Egito. Quando os filhos de Israel estavam sendo oprimidos por Faraó, o Faraó estava escravizando, matando as crianças. Né? Vocês lembram disso? Porque Deus tinha abençoado e os filhos de Faraó os filhos de Israel tinham crescido. Deus procurou um homem ali para ficar na brecha e Deus encontrou Moisés lá na sarça ardente, na sarça que pegava fogo, mas não consumia. E Deus encontrou Moisés para interceder a Faraó junto ao povo, para que o povo fosse liberto do Egito. Deus procura homens e mulheres para ficar na brecha. Quando Deus procurou um homem para a terra prometida, para que Israel avançasse, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Israel. Quando Deus procurou um homem que se dispusesse a lutar em favor de Israel, Deus achou Josué. Josué, a ponto de Deus falar para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Vai, tem bom ânimo, esforça-te. E Josué se pôs na brecha para conquistar a terra de Canaã. Quando Deus procurou um homem para ficar diante do altar, da lâmpada do Senhor, porque a lâmpada do Senhor, na época de Samuel, na época dos profetas, dos filhos de Eli, profetas, sacerdotes desviados, sacerdotes que se apostataram da tenda, Deus procurou alguém lá no templo, para encontrar alguém que pudesse ficar na brecha. Deus encontrou ali Samuel, e antes que a lâmpada se apagasse, antes que a lâmpada do tabernáculo em Siló, Deus chamou a Samuel. Samuel ainda era menino, mas na geração de Samuel, Deus encontrou um menino para que a lâmpada não se apagasse. Nesta noite, na unção de Deus e na revelação da palavra, Deus está procurando um justo na terra para se colocar na brecha para interceder. Na época de Samuel, Deus procurou um homem, porque o sacerdote Eli tinha perdido a visão. Os sacerdotes Ofni e Finéia tinha profanado a tenda do Senhor, e Deus procura entre os homens e não encontra um menino, uma criança que não conhecia ainda o Senhor, mas mesmo assim o Senhor chamou. Antes de eu continuar, que daqui a pouco eu vou continuar. Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou continuar. Mas antes de eu continuar, eu quero perguntar aos irmãos: será que Deus pode contar com você? Ou vocês estão escondidos ainda em fortificações? Ou estão escondidos por trás dos muros? Ou Deus pode contar com você para malhar trigo, mesmo que seja no lagar? Se Deus pode contar com você para interceder, então dê um sinal aí, diga um amém, um aleluia, faça alguma coisa. Deus está procurando alguém nesta noite. Deus está indo na casa de cada pessoa. Deus está procurando um homem, Deus está procurando uma mulher que fique na brecha para interceder no momento dessa pandemia. Aonde está aqueles que nesse momento se colocam na brecha
para que interceda para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Tem alguém? Vamos continuar. Quando Deus procurou um homem para acabar com a festa dos filisteus, dos midianitas, na época em que atacava o povo hebreu, Deus encontrou Gideão, que o Senhor chamou de valoroso. Glória! Aleluia! Varão valoroso. Mas cadê as pessoas? Cadê os crentes? Estão escondidos nas cavernas, estão escondidos nas fortificações. Só sobrou eu. Então é contigo mesmo, Gideão. Deus conta para ficar na brecha. Quando Deus procurou um homem para ficar na brecha e se tornar rei, porque Saul já havia perdido a visão, a direção, Deus procurou um homem para trazer a Arca da Aliança de volta, a presença de Deus de volta para Jerusalém, e Deus encontrou Davi. E a palavra do Senhor, já vai, viu? Já vai. E a palavra do Senhor diz lá em Salmo 89, versos 20 ao 21, vai dizer assim: achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi, e com o qual a minha mão ficará firme, e meu braço o fortalecerá. Quando Deus procurou alguém para trazer a Arca da Aliança, porque por mais de 100 anos a Arca da Aliança se encontrava em terras estranhas, Deus achou Davi, o seu servo. Deus achou alguém, glória, para ficar na brecha. Nessa noite, Deus pode contar comigo. Eu estou na brecha aqui com os irmãos, intercedendo pela nossa nação brasileira, intercedendo pelos nossos irmãos. Não deixe que a histeria, não deixe que a ansiedade bloqueie você, mas diga: Senhor, eis-me aqui, glória. Quando Deus procurou um homem para ficar na brecha, para construir o templo, a morada e a habitação de Deus, Deus encontrou Salomão. Salomão deu lugar e construiu o templo do Senhor. Quando Deus procurou um homem para denunciar o pecado da nação, Deus encontrou Jeremias, capítulo 7 de Jeremias. Jeremias se põe à porta do templo e proclama. Jeremias se pôs à porta do templo e começou a proclamar: arrependei-vos, arrependei-vos, o tempo é chegado, o fim vem, o fim vem. Deus achou Jeremias para pregar em meio a um povo desviado. Quando Deus procurou um homem para profetizar para a nação cativa na Babilônia, Deus encontrou Jeremias. E a pregação de Jeremias era: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós o Espírito. Ainda há esperança, Jeremias, para essa nação, para esses esqueletos mortos, sequíssimos. O Senhor sabe. Então Jeremias se coloca no lugar de profeta, profetiza Jeremias para esses ossos. Jeremias, oh, aleluia, Deus está dizendo assim: eu poderia trazer o avivamento sozinho. Eu poderia levantar esses ossos sozinhos, mas eu conto com um homem, Jeremias. E a Bíblia diz, Ezequiel, aliás, e a Bíblia diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a juntar, ossos aos ossos. Quando Deus procurou um homem para ser exemplo em um palácio de Babilônia, para ser exemplo em meio aos manjares da Babilônia. Deus procurou um homem para ser exemplo em meio a manjares. Glória! Glória! Deus procurou um homem para ser exemplo em meio a manjares, e Deus encontrou Daniel. Daniel dizia: eu não vou me contaminar com as comidas
da Babilônia, eu não vou me contaminar. Quando Deus procurou um homem para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam caídos, que estavam moídos a fogo, que estavam derrubados, Deus encontrou um copeiro chamado Elias, que ele orou ao Senhor. Em alguns minutos, Deus respondeu a sua oração. Deus está procurando um homem para que fique na brecha. Deus pode contar com você. Quando Deus procurou um homem para ensinar a lei ao povo, porque o povo estava distanciado da lei do Senhor, Deus achou o Esdra. Esdra montou um palanque de meio-dia no meio da rua e começou a ensinar o povo. Quando Deus procurou um homem que após 70 anos de cativeiro reconstruísse o templo para que a glória do Senhor viesse, Deus já achou Zorobabel. Quando Deus procurou um homem que orasse por avivamento em seus dias, Deus encontrou Abacuque. Quando Deus procurou um homem que ficasse na brecha para preparar o caminho do Messias, Deus achou João Batista, e João Batista começou a pregar: o tempo é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Deus procurou um homem para pregar aos gentios, Deus encontrou o apóstolo Paulo. Quando Deus procurou um homem para revelar as coisas que havia de acontecer, Deus encontrou João na ilha de Pátimo. Ok? Deus procura um homem. Amém, irmãos? Se os irmãos tiverem alguma coisa para comentar, pode comentar, colocar a sua opinião. Fique à vontade, que nós iremos ler. Nós iremos dar pausa, iremos ler o comentário dos irmãos, para que não fique um monólogo, só eu falando, né? Já estamos tão distantes, e às vezes é bom que haja essa conversa, essa interação, para que todos participem. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de conversar, eu gosto de que os irmãos participem. Rafael, amém. Rafael Guilherme. Vamos continuar. Em todo o contexto histórico, em toda a historicidade da Bíblia, Deus sempre procurou homens. Vocês viram aqui. Eu dei vários exemplos. Em toda a historicidade da Bíblia, Deus procurou homens que estivessem na brecha, a quem ele pudesse usar. Em toda a historicidade, em todo o contexto bíblico, Deus sempre procurou alguém para compartilhar com eles as suas atividades e as suas tarefas aqui nessa terra. Nessa noite, Deus quer falar ao teu coração. Amém? Não importa a tua cor, não importa o teu nível de estudo, não importa. Não importa, viu, irmão? Eu vou entregar tudo hoje. Não importa o teu nível de estudo, Deus está procurando alguém. Deus não está procurando quem tem diploma. Deus não está procurando quem tem anel no dedo. Se tiver, amém. Deus está procurando alguém que se disponha. A certificação é essa. A certificação é essa. Deus está procurando alguém que se disponha. Que as demais coisas ele vai completar a obra, ok? A nação, no contexto aqui falado, Rita. Pai do Senhor, Rita, Deus abençoe. A nação de Israel, aqui no texto lido, ela está vivenciando um declínio espiritual. As pessoas estão se afastando de Deus, dentro dessa contextualização. Na época, isso aconteceu na época do profeta Ezequiel. E nesta época do profeta Ezequiel, Deus procurou um homem que ficasse na brecha, intercedendo, orando pelo povo, para em massa. Deus estava irado com as pessoas. E Deus estava procurando entre os homens alguém para ficar na brecha. Mas os versículos dizem que Deus não encontrou ninguém, nenhuma pessoa. A palavra do Senhor veio ao profeta Ezequiel em 3 momentos.
3 momentos Deus falou com o profeta Ezequiel. No primeiro momento, a palavra vem para denunciar o pecado do povo. Deus vem logo nos primeiros capítulos. Pode ler lá, Deus denuncia o povo que o filho está deitando com a mãe, a mulher do pai, e muitos pecados. Há um suborno com os pobres, e Deus começa a denunciar o pecado no capítulo em cima, em seguida. No primeiro momento, a palavra vem para denunciar esse pecado. No segundo momento, ele vem revelar a maneira, a forma que Deus iria tratar a nação de Israel. Iria tratar o resto do povo. Então, Deus iria fazer como prata e como chumbo, iria derreter as pessoas. Haveria um juízo de Deus sobre as pessoas, assim como se derrete restos de chumbo e de prata, assim iria Deus fazer com as pessoas. E Deus estava, no terceiro momento, Deus estava procurando alguém para interceder, orar. Deixa eu explicar direitinho. Havia um pecado, havia uma sentença, mas essa sentença poderia ser desfeita se alguém orasse. Quem está entendendo isso? Havia um pecado, ou vários pecados, havia uma sentença, e Deus estava procurando alguém que orasse para que aquele mal que Deus estava intencionado em fazer, aquele mal que Deus estava intencionado a fazer com a nação de Israel, mas se tivesse alguém que intercedesse, se tivesse... A irmã Almira está entendendo isso que eu estou falando, que a irmã Almira é intercessora. Se tivesse alguém que orasse, então aquele mal que Deus estava pretendendo fazer, Deus não iria fazer. Só que nos versículos seguintes, você vai observar que não vai encontrar ninguém que se coloque na brecha, porque cada um está ocupado com seus interesses, ok? Então, vejamos que Deus procurou pessoas para ficar na brecha em vários lugares. Deus procurou nos palácios, nas ruas, nas casas, em vários pontos da cidade. Está bem isso explícito no texto. Deus procurou várias pessoas e não encontrou um crente, um cristão, um filho de Israel que orasse a Deus. Essa é a realidade. Glória a Deus. Então, em meio ao caos espiritual vivenciado pela nação de Israel, Deus procurou um homem entre os príncipes e não encontrou. Então Deus foi aos filhos do rei. Os príncipes são os filhos do rei. Deus procurou entre os filhos do rei aqueles que iriam assumir o trono de Israel. Deus procurou entre esses príncipes alguém para ficar na brecha, para orar, interceder. E não encontrou ninguém. Está no versículo 25. Ezequiel 22, 25. Rita Cássia. Eita, é forte demais. É verdade, Rita. Deus abençoe. Coloca aí tua localidade para saber de onde tu és, vice? Então, Deus, ele está procurando pessoas. Diga assim, repita comigo. Deus está procurando homens para interceder, para ficar na brecha, ok? Irmão Almir escreveu aí. O amor de Deus estava sendo superior a muitos pecados de Sodoma e Gomorra. É o amor de Deus que vai ser, vamos dizer assim, ativado na intercessão. Este amor, essa misericórdia de Deus. Quando nós intercedemos, Deus, ele usa deste amor, dessa compaixão. Então, o primeiro ponto é o seguinte: Deus vai procurar entre os príncipes, Vai dizer o versículo 25 do capítulo 22 de Ezequiel. Há nele uma conspiração de seus príncipes. Como um leão que ruge ao despedaçar suas presas, devoram pessoas, apanham tesouro e coisas preciosas e fazem muitas viúvas. Isso é os príncipes. Há nos príncipes de Israel, Deus está dizendo assim,
Nos príncipes, eu procurei nos príncipes alguém que intercedesse, orasse. Mas há nos príncipes conspirações. Eles agem como leão diante da sua presa, leão que runge, despedaça sua presa, devoram pessoas, apanham tesouros e coisas preciosas e fazem muitas viúvas. Ele está procurando nos juízes, nos príncipes e não encontra. Pois os príncipes, os futuros reis de Israel, eles se desviaram. Os príncipes estavam unidos para tramarem, fazerem conspiração. Eles eram para fazer um bom governo, mas estavam envolvidos em fortes conspirações. O que é conspirar? Conspiração é a ação de quem busca destruir um plano para prejudicar alguém. Ele forma um plano para prejudicar alguém. Conspirar é formar planos para prejudicar pessoas. Então, eles estavam conspirando contra pessoas. Então, os príncipes, quando Deus foi procurar os príncipes para ficar na brecha, para orarem, os príncipes, os futuros reis de Israel estavam envolvidos em conspiração. Quem está envolvido em conspiração não pode ficar na brecha. Quem anda tramando, quem vive conspirando, é aquelas pessoas, já vai ou não vai? Aquelas pessoas que andam tramando a queda do outro, conspiram contra o outro, planejam contra outra pessoa. Essas pessoas que estão ocupadas em conspirar, em derrubar, em trazer má fama, né? Tem pessoas que estão ocupadas em defamar, em derrubar as outras pessoas, até isso por inveja, conspirando, assim como os príncipes que conspiraram contra Daniel lá na Babilônia, assim os príncipes de Israel. Então, pessoas, já vai, crentes, pessoas conspiradoras, pessoas que gostam de conspirar, derrubar as pessoas. Ela pode orar de o joelho inchar, ela pode orar de o joelho inchar, mas essas pessoas, ela não tem condições de ficar na brecha, porque são pessoas conspiradoras. São pessoas que conspiram, que combinam algo secreto com outro alguém ou com outros terceiros para prejudicar pessoas. Então Deus está procurando alguém, mas você pode dizer, pastor, não tem tanto crente na terra. Tem, mas Deus seleciona as pessoas. E Deus está dizendo aqui no texto que procurou uma pessoa entre os príncipes de Israel e não encontrou. Por quê? Porque os príncipes eram pessoas conspiradoras, que estavam fazendo a conspiração até mesmo para derrubar o próprio rei. E Deus, ele não se... Já vai ou não vai? Vai ou não vai, irmão Rafael, irmã Cida? Deus não se agrada, já vai, viu? Deus não se agrada de pessoas conspiradoras. Então ele pode ter um ministério de intercessão, de o joelho inchar, mas Deus não conta. Essas pessoas não servem para ser intercessores. Essas pessoas não servem para ficar na brecha. Pronto, entreguei tudo agora. Quem está envolvido em conspiração, irmão Almir escreveu, meu Deus, é mesmo assim. Já vai, viu? Já vai, vou entregar tudo nessa noite. Quem está envolvido em conspiração não serve para ficar na brecha. Eu vou repetir que Jesus está mandando. Quem vive, já vai. Quem vive envolvido em conspirações para derrubar pessoas, para arrancar pessoas, seja lá de onde for, não serve. O Senhor está dizendo, fale meu filho, então eu vou falar. Não serve. Glória. Glória a Deus. Os irmãos ficarem calados aí, ou meu
O telefone ele não rola as mensagens automaticamente. Betânia, meu Deus, é forte. Pronto, recebe e leva. Segundo lugar, ainda do primeiro ponto, Deus procura os príncipes. Quem está envolvido em conspiração, vai ou não vai? Cadê irmão Idson? Vai ou não vai, irmão Idson? Policarpo está por aí? Pastor Valdênio Cláudio, se eu não me engano, é pastor Valdênio Cláudio. Quem está envolvido em conspiração, deixa de ser ovelha para ser leão, para devorar as suas presas. Veja o que o versículo diz em Ezequiel 22, 25. Deus está procurando alguém para ficar na brecha, e ele vai procurar primeiro entre os príncipes, entre os filhos do rei, para ver se entre os príncipes, os filhos do rei, encontra alguém intercessor para interceder pela nação que ele quer destruir. Ele quer destruir Israel e tornar Israel como resto de chumbo derretido no fogo. É a sentença. E Deus está procurando entre os príncipes alguém que ore, alguém que se põe em oração. Mas ele vai dizer o seguinte: há entre ele, os príncipes, conspiração. São conspiradores de seus. E são como um leão que runge ao despedaçar sua presa. Acha bom quando alguém está sofrendo. Essa é a característica desses príncipes. Então, quem age com conspiração para derrubar o outro, já vai. Já vai, viu? Quem age de forma para derrubar o outro, ele deixa de ser ovelha para ser leão que runge. Ser leão que runge. Em terceiro lugar, os príncipes que deveriam estar ocupados, né, com o conhecimento do Senhor, estudando a Torá, estudando os livros, porque são eles que vão assumir o trono, eles estavam preocupados em apanhar tesouros e objetos preciosos, diz o texto aqui em Ezequiel 22, 25. Então, esses príncipes, eles não estavam preocupados com a obra do Senhor. Em quarto lugar, pois os príncipes que deveriam estar preocupados com o povo estavam ocupados matando gente inocente e fazendo muitas viúvas. Preocupado com o ouro, não é assim ou não é? Preocupado com o ouro, com a prata, mas com o financeiro. Não se importa que pessoas morram para que eles enriqueçam. Não está nem aí que os inocentes morram. E muitas viúvas se façam e não estão preocupados. A mente dele não importa. Se é para enriquecer, se é para ficar rico, eu não me importo se alguém morra. Essa é a liderança. Isso eram os príncipes que queriam assumir a liderança de Israel. A sua preocupação. Pessoas assim não servem para serem intercessores. Amém, irmão? Vamos para o segundo ponto. Deus procurou entre os príncipes e não encontrou. Em meio ao caos vivenciado pela nação de Israel, Deus procura um homem entre os sacerdotes. Então Deus viu que ali no meio dos príncipes não tinha ninguém. Então Deus vai entre os sacerdotes para ver se encontra, que era para encontrar, sim ou não? No meio do sacerdote tem. Aí Deus vai procurar alguém no meio dos sacerdotes. Deixa eu ver o que a irmã Alzira escreveu. O direito do intercessor é não ter direito. Que coisa bonita, veja. Direito algum. É só obedecer ao chamado do Senhor. Que coisa emocionante. A irmã Almira escreveu, olha, o direito do intercessor é não ter direito algum. E esses, muito bom, irmã Almira. A senhora me inspirou algo. Então, esses homens interesseiros que pensam só em si não servem para ser intercessores. É isso que a irmã Almira está dizendo aí. É isso que eu interpreto do diálogo aí da irmã Almira, que quem só pensa só em si, nos seus objetivos, nos seus ideais, e não pensa nas vidas, e não pensa nas almas, essas pessoas não servem para ser intercessores. Então, pronto.
No meio dos príncipes não tem, mas no meio de sacerdote tem que ter. No meio dos sacerdotes tem que ter. Mas veja o versículo 26. Seus sacerdotes cometem, os sacerdotes agora, ok? Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas. Não fazem distinção entre o santo nem o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Ao que eles ensinam. E fecham os olhos quando a guardar dos meus sábados, de maneira que eu sou desonrado no meio desses sacerdotes. Então, os sacerdotes que deveriam guardar a lei estavam descumprindo a lei. Ok? Os sacerdotes que deveriam estabelecer a lei havia perdido a visão. Distinguir entre o santo e o profano, entre o que é certo e entre o que é errado. Rita escreveu, muitos acham que muitos se achando alguma coisa por causa de títulos. Os sacerdotes, eles profanaram a lei do Senhor. Os sacerdotes que deveriam ensinar a verdade estavam ensinando mentiras. Estavam ensinando mentiras ao povo, porque eles não queriam que o povo fosse ciente do que é verdade. Então ele procura, porque sabemos que o conhecimento, ele é uma forma de libertação. Por isso que Jesus disse assim, ó, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele nos traz libertação. Conhecereis a verdade, ou seja, conhecimento da verdade nos faz libertação. No meio pentecostal, ou seja, ou é cultura brasileira, que as pessoas não gostam de estudar. Dificilmente você vê alguém com um livro, na medida que hoje a geração talvez esteja se despertando mais para isso. Mas o conhecimento, ele nos traz algum tipo de libertação. E o sacerdote naquela época ensinava errado para que o povo não se liberasse. O sacerdote que deveria honrar a Deus estava desonrando a Deus com as suas atitudes. Os sacerdotes, eles estavam usando de violência, ele estava violentando os mandamentos do Senhor, as práticas dos mandamentos, violando a lei. O sacerdote não tinha condição de ficar na brecha. Por quê, pastor? Porque os sacerdotes estavam violando a lei do Senhor. Dessa forma, ele não tinha condições de ficar na brecha. Ok? Então, o sacerdote que profana as ofertas do Senhor não tem condições de ficar na brecha intercedendo. As orações deles não serão ouvidas, ok? O sacerdote que profana ao templo do Senhor. O sacerdote que não faz distinção entre o que é santo e entre o que é comum, não pode ficar na brecha. O sacerdote que não discerne o que é puro e o que é errado, o que é certo fazer e o que não é, não tem condições de ficar na brecha. O sacerdote que ensina e prega mentiras, já vai, viu? O sacerdote que ensina e prega o que o povo quer ouvir, e prega mentira, não tem condições de ficar na brecha, ok? Então, nós vimos muitas pregações que não confrontam as pessoas, porque a palavra de Deus me confronta quando estou errado. Então, o sacerdote que não prega a verdade, que não diz a verdade, que não prega contextualizado dentro das Escrituras, que não prega uma pregação contextualizada dentro da Bíblia, ele não tem condições nenhuma de ser um intercessor. Ok? Quem está entendendo isso? Deus está procurando homens para ficar na brecha. E Deus procurou esse homem em meio aos sacerdotes, só que os sacerdotes eram pregadores de mentiras para as pessoas. Os sacerdotes pregavam aquilo que não era verdade, ensinavam aquilo que não levava ninguém ao céu. Então Deus não achou entre os sacerdotes um homem que ficasse na brecha. Os sacerdotes
não denunciavam o erro. Os sacerdotes não denunciavam o erro. Sacerdote que não denuncia o erro, sacerdote que não denuncia o erro, não tem condições de ficar na brecha, ok? Sacerdote que não ensina o povo a verdade, sacerdote que não denuncia o erro, pessoas, ele não tem condições de ficar na brecha intercedendo, ok? Glória a Deus. Deus está procurando alguém para ficar na brecha. O sacerdote que desonra o Senhor não tem condições de ficar na brecha, ok? Então, Deus já desiste aqui dos sacerdotes. Ele está procurando, lembre-se que Deus está procurando alguém para ficar na brecha. Ele foi lá no meio dos príncipes, os príncipes estão tramando, estão querendo derrubar alguém, estão preocupados com prata, com ouro, com corrupção, não se importa se a viúva está morrendo, não se importa se o órfão está morrendo, ele está preocupado com isso. Então ele vai, não tem entre os príncipes, então Deus vai procurar um homem entre os sacerdotes, na linha sacerdotal, e os sacerdotes estão pregando mentiras, os sacerdotes não estão denunciando o pecado dos príncipes, os sacerdotes estão mentindo, ensinando mentiras, e Deus não encontra um intercessor no meio de sacerdote, que isso aí é muito triste, não é isso? Em terceiro lugar, em meio ao caos espiritual, vivenciado pela nação de Israel, Deus procura um homem para ficar na brecha entre os oficiais, entre os homens que tinham cargos, eram oficiais do palácio, eram homens que tinham ofícios dentro do palácio, capitães, generais, homens. Talvez esses homens pudessem encontrar alguém que orasse. Talvez no meio dos oficiais de Israel, Deus pudesse encontrar alguém que ficasse na brecha. Mas veja o que está escrito no capítulo 22, versículo 27 de Ezequiel. Seus oficiais são como lobos, despedaçam sua presa, derramam sangue, matam gente para obter ganhos injustos. Ok? Era assim que estava a condição dos sacerdotes. Deixa eu ver o que Rita de Cássia disse. O tempo passou e as pessoas continuam a mesma. Eu estou entendendo o que ela está dizendo. As pessoas não mudaram. Deus, eu vou ser voz de Deus aqui para vocês. Deus está procurando pessoas para ficar na brecha. Ok? Deixa eu ser voz de Deus. Será que é você? Será que você tem condições de ficar na brecha hoje? De interceder pela nossa nação, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil? Porque Deus não encontrou entre os que tinham patentes, as pessoas que tinham patentes. Deus vai procurar nos príncipes, não encontra. Deus vai procurar no meio de sacerdotes, não encontra. Deus vai procurar no meio de pessoas que têm patentes, não encontra os oficiais. Sabe por quê? Se os príncipes eram leões, devoravam sua presa e bramia, os oficiais eram lobos que despedaçavam suas presas. Estava nem aí com as pessoas. Os oficiais que deveriam proteger com a sua própria vida, usava de violência. Foram primeiro a usar de violência e promover a violência. Os oficiais da época, que era para proteger o povo, eram eles que usavam de violência. Foram eles que promoveram a violência. Quem age como lobo não pode ficar na brecha. Ok? Quem age como lobo não pode ficar na brecha. Agir como lobo, sabe o que é agir como lobo? Agir como lobo é destruir o outro, é rasgar o outro. Tem gente que não rasga na mão, né? Mas rasga na língua. E ninguém deu glória. Real Moda, Rio Formoso. Tem gente que rasga o outro na língua. Lobo
oficiais deveriam proteger, os príncipes deveriam proteger, rasgam o povo, despedaçam suas presas. Agir como lobo é destruir o outro. Já vai, viu? Já vai. Agir como lobo é destruir o outro. Agir como lobo é derramar sangue, matar pessoas para obter ganhos injustos. Eu acho que a gente está vendo essa cena aí, não é? Em nosso estado, em estados aí, pessoas aproveitando-se, pessoas de patente, aproveitando-se do estado de calamidade, que eu vou denunciar isso, aproveitando o estado de calamidade que o Brasil está enfrentando, pessoas ganhando em cima disso, gente. Que Brasil de lobo, não é? Então o Senhor está procurando alguém entre os oficiais, entre pessoas de patentes, para ficar na brecha, para pelo menos interceder e orar. O que é que ele encontra? Lobos. Pessoas que rasgam pessoas, derramam sangue de pessoas para obter ganhos injustos, não quer nem saber. Derramam sangue, matam, diz o texto. Eu vou ler o texto para os irmãos dizer que eu estou pegando Bíblia. Ezequiel 22, 27. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas. 2 ponto e vírgula. Derramam sangue, matam gente para obter ganhos. Eu vou repetir, meu irmão. Eu vou repetir essa profecia. Esses versículos, que a palavra de Deus é o próprio Deus. Seus oficiais, ou seja, pessoas de patentes, são como lobos que despedaçam suas presas. Ponto e vírgula. Vou continuar falando. É o que o texto está dizendo. Derramam sangue e matam gente para obter ganhos. E esses ganhos são injustos. Então essas pessoas estão determinadas a matar pessoas, a rasgar pessoas, derramar sangue de pessoas para obter lucro. Ok? Ok? Estão me entendendo isso aí? Quem está entendendo isso aí? Entendeu? Pessoas, oficiais que era para defender o povo, oficiais que era para defender as pessoas, estão atrás de lucros injustos. E para isso, para obter esses lucros, diz o texto, eles não se importam de derramar sangue e matar pessoas. Ok? São leões que devoram a sua presa. Os oficiais eram lobos. E a Bíblia diz, oficiais que deveriam proteger o povo da violência, estava promovendo a violência. Esses oficiais, essas pessoas, não podem ser os nossos intercessores. Essas pessoas, esses oficiais, não me representam. Esses oficiais não me representam. Não representa a pessoa do pastor Nivanildo. Esses oficiais não podem ser os meus intercessores. Esses oficiais não podem ser os meus intercessores. Interceder é alguém que fala por mim. Eu não tenho condição de falar, então o intercessor fala por mim. Essas pessoas que não estão interessadas com a minha vida, estão interessadas em obter lucro, essas pessoas não me representam. Essas pessoas não podem ser os meus intercessores. Essas pessoas não podem interceder por mim. Amém, irmão? Eu denuncio isso aqui. Deixa eu ver. A palavra de Deus está dando as características de um verdadeiro intercessor. Uma pessoa que só pensa nela e não está preocupado que o outro morra,
que o sangue do outro seja derramado. Não está preocupado em obter ganhos, em lucros. Essas pessoas não me representam. Essas pessoas não podem ser os meus intercessores. Ok? O apóstolo Paulo, ele nos adverte sobre os tais lobos. E ele escreve o seguinte na carta de Atos, ou aliás, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28 ao 31. Ele escreve, veja só o que ele escreve, presta atenção. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Olha, vocês, cuidem de vocês. Cuide do rebanho, sobre o qual o Espírito colocou os bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos, entre vocês mesmos, se levantarão homens. Esses lobos são homens, são pessoas. Se levantarão lobos que não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir vocês sobre isso. Então, com lágrimas, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que esses lobos são homens. São homens que se levantam no meio de nós e que não pouparão o rebanho. E eles ensinarão coisas, fábulas engenhosas e atrairão as pessoas. Então, o que é o que eu quero dizer? Tenha cuidado de quando um líder, cuidado com o líder. Preste atenção no que eu vou ensinar agora. Quando um líder quer atrair a atenção das pessoas para ele, tenha cuidado. Esse líder, ele é um lobo. Por quê? Porque João Batista nunca atraiu as pessoas para ele. Ele sempre dizia, é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. O verdadeiro líder, ele não traz a atenção das pessoas para ele. O verdadeiro líder aponta Cristo. Diz, é Cristo, é ele que faz o milagre. Aconteceu um milagre, foi Jesus que fez. Porque Jesus é dono de toda autoridade. Então tenha cuidado com esses líderes que atraem muita gente para ele, para arrebanhar, para o nome dele estar em evidência, em audiência. Tenha cuidado. Né? Mas o povo gosta mesmo, né? O próprio povo gosta disso, mas deixa para lá. Tenha cuidado com esses líderes que tentam atrair o povo para si. O povo é de Deus. Quem faz é Jesus. Se aconteceu um milagre agora, quem fez foi Jesus. Jesus é ele que faz o milagre. Perguntaram a João Batista, tu és o Cristo, João Batista? Tu és Elias? Ele disse, não sou o Cristo, não sou Elias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu só sou um pregoeiro, eu só sou um arauto. E no outro dia, quando Jesus ia passando, João Batista vai apontar Jesus e diz, olha, eu não tenho nem condições de carregar suas alpacas, mas quer saber quem é o verdadeiro, quem é o Cristo, quem é o profeta, quem é o Messias? É ele o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Então João Batista aponta para Jesus. Tenha muito cuidado, gente, com essas pessoas que querem atrair pessoas para ele, que querem atrair multidão para ele, para os seus desejos, para os seus ensinamentos, para as suas teorias, para as suas aplicações. Vigie, porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, se levantarão do nosso meio lobos que não pouparão o rebanho, ou seja, não estão nem aí com vocês, não estão nem aí com as vossas almas, não estão nem aí com o que você está passando ou não, estão preocupados com o que pode tirar de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo é o centro, gente.
E as coisas, gente, tá ficando difícil. Nunca vi tão difícil como está ficando e poderá que seja pior, segundo as Escrituras. Então a gente, como igreja, temos que amadurecer. Temos que procurar pessoas que nos falem a verdade, ainda que essa verdade doa, ainda que essa verdade a princípio nos machuque, mas essa verdade nos modere, nos aproxime mais de Jesus. Pessoas que falam Bíblia, que pregam pregações expositivas. Pregações expositivas são pregações que são tiradas do próprio texto, porque as pregações geralmente temáticas, que são cercadas de textos e textos, ela pode vir em forma de algum erro. Então sempre procure pessoas que o orientem, que falem a verdade, e ainda que essa verdade doa, mas que essa verdade me leve a Cristo, me leve à salvação. Porque Deus procurou entre os sacerdotes, não encontrou um homem. Deus procurou entre os que têm patente e não encontrou um homem que ficasse na brecha. Os oficiais que deveriam promover a justiça, que deveriam as suas canetas assinar o que é justo, então assinaram o que é injusto, falando-se de corrupção. Promove injustiça. Ok? Em quarto lugar, em meio ao caos espiritual que estamos vivendo e que a nação de Israel estava vivendo, Deus procurou um homem entre os seus profetas. Profeta. No meio dos profetas tem ou não tem? Um homem que fique na brecha. Tem ou não tem, irmão Mira? No meio dos profetas. Aqui em Israel não tinha. Seus profetas disfarçam. É o versículo 28 do 22. Capítulo 22, versículo 28. Deixa eu ver o que a irmã Almira escreveu. Daí, deixa eu ver aqui. Daí os intercessores cumpre a briga. Passou, não vi, ia ler aqui. Ezequiel 22, 28. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas, adivinhações mentirosas. Dizem: assim diz o soberano Senhor, quando o Senhor não falou. Os profetas que deveriam denunciar o pecado enganam o povo com falsas visões, com falsas adivinhações mentirosas. Adivinhações mentirosas. Por que os profetas fazem isso? Mente para proteger os príncipes que estão envolvidos em conspiração. Os profetas mentem para proteger os sacerdotes que estão envolvidos em falsos ensinos, em falsas mentiras. Os profetas que deveriam denunciar o pecado, que o profeta é levantado para denunciar o pecado. É ou não é, irmão? É ou não é? Pregador é levantado. Pregador não é massagista, não. Cardiologista, não. Pregador não é para estar massageando o coração de ninguém, não. Pregador é para denunciar o pecado por meio das Escrituras. Então, os profetas, ele protege os sacerdotes, os profetas, para não denunciar os oficiais que são assassinos. Os oficiais são assassinos e corruptos, os príncipes são conspiradores, os sacerdotes são profanos e mentirosos, e os oficiais são corruptos. Então os profetas começam a profetizar adivinhações mentirosas. Deus procura entre os profetas. O profeta está disfarçado de engano. Profeta que está disfarçado de engano não tem condições de ficar na brecha, ok? Ainda que suba a monte, ainda que passe um mês lá no monte, mas se está profetizando engano, mentira, dizendo que não é. Eu estou vendo aí, eu estou percebendo, mentindo, gente, fazendo movimento. Eu entrego tudo mesmo. Ele sabe que se diz intercessor e não é. Isso é perigoso. Então, os profetas... Eita, estou sentindo Deus aqui. Glória. Eu não sei se o irmão Idson está aí, mas a classe que deveria ter um intercessor era a classe dos profetas. Lembra de Elias? Denunciou o pecado de Jezabel.
não é? Então, o profeta é aquele que denuncia o pecado. Lembra de João Batista, que denunciou o pecado de Herodes, mesmo perdeu a cabeça, mas denunciou. O profeta é disfarçado de engano. O profeta que engana o povo com coisas falsas, com visões falsas, com adivinhação falsa, mentiroso, não tem condições de ficar na brecha. Profetas mentirosos dizem o que estão vendo e aquilo que não estão vendo. Estão mentindo para as pessoas. Não é? Então, profeta que fala quando Deus não está falando, não tem condições de ficar na brecha. Ok? Deus não encontra em nenhum desse meio intercessor. Então Deus vai procurar no meio do povo. No meio do povo tem um intercessor. Tem ou não tem? No meio das pessoas, no meio da membresia. Será que não tem um intercessor? Aí Ezequiel 22, 29 diz: o povo da terra pratica extorsão, comete roubos, oprime os pobres, os necessitados e maltrata o estrangeiro, negando-lhe a justiça. Isso é o povo. Pois o povo que era para ser santo, um povo que era para estar envolvido na santidade, estão envolvidos em prática de extorsão. Você sabe o que é extorsão? Extorsão é o ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento por meio de ameaças, de violência, com a intenção de obter vantagem e recompensa. Extorcer é comprar alguém, né? Comprar alguém. O povo que era para ser exemplo estava roubando. O povo que era para ser respeitoso, hospitaleiro, estava ocupado, oprimindo os pobres. As pessoas que cometem extorsão não têm condições de ficar na brecha. As pessoas que cometem roubo não representam Deus. Não têm condições de ser o intercessor ou de ficar na brecha. Pessoas que oprimem os pobres e necessitados não representam Deus de maneira nenhuma. As pessoas que oprimem os pobres não representam Deus. As pessoas que negam a justiça, a verdade, falar a verdade, eles não representam Deus. Deus não encontrou ninguém para ficar na brecha. Então veio a destruição, porque não tinha ninguém. Deus iria destruir o povo devido aos seus pecados, às suas culpas, e procurar um homem, uma mulher, ainda que seja uma criança igual a Samuel, para ficar na brecha, para apaziguar a ira de Deus, para Deus não derramar da sua ira. E o texto fala que Deus não encontrou ninguém. Deus encontrou pessoas no palácio, no meio dos filhos dos reis. Deus procurou pessoas entre os oficiais, entre os sacerdotes, entre os profetas, entre o povo. Deus não encontrou uma pessoa para ficar na brecha. Então Deus fez uma procura minuciosa em toda a terra, no meio de todos os homens. Quem poderá interceder pelo Brasil? Quem poderá ficar na brecha pelo Brasil? Quem poderá assumir o lugar de intercessor pelo Brasil para que o mal não aconteça no Brasil? Deus não encontrou um homem para ficar na brecha. Então, se na terra não tem um homem, não tem ninguém capaz de se ficar na brecha, ser um intercessor, Deus enviou do céu. Deus enviou um do céu para ficar na brecha. Veja o versículo mais lido da história. Deus procurou alguém para ficar na brecha. Deus disse: vou procurar aqui entre os príncipes, entre os filhos do rei. Não encontrou. Os príncipes estavam envolvidos em derrubar as pessoas. Deus saiu de fininho e disse: não, mas tem os sacerdotes, pessoas que observam minha lei, estudam minha lei, sabem de cor a Torá, fazem sacrifício pela manhã e pela tarde.
queima incenso. No meio dos sacerdotes vai ter uma pessoa que está orando. E quando Deus chega no meio dos sacerdotes, os sacerdotes estão envolvidos em mentiras, ensinando o povo mentiras, e ali o Espírito Santo sai de fininho e diz assim: no meio dos sacerdotes não tem, mas com certeza no meio dos profetas, os arautos de Deus, os anunciadores, os denunciadores de pecado, no meio deles tinha, porque na época de no meio deles vai ter alguém. E lá Deus encontrou profetas que cobriam o pecado dos príncipes, profetas que cobriam o pecado dos sacerdotes, não denunciavam o pecado das pessoas, do povo, e Deus saiu de fininho do meio dos profetas, porque não tinha ninguém para ficar na brecha. Aí Deus disse, pensou no seu coração, Deus pensou dentro dele e disse assim: vai no meio do povo. Se não tem no meio dos príncipes, se não tem no meu templo, no santuário, não tem alguém que fique lá na brecha, não tem na igreja lá, na época, que alguém que fique na brecha, não tem no meio dos sacerdotes, se não tem no meio, nos pregadores, no meio dos pregadores, alguém que denuncie isso, alguém que fale a verdade, alguém que se põe na brecha, não tem no meio dos profetas, porque os próprios profetas encobrem o pecado do sacerdote, encobrem o pecado dos príncipes, só porque é filho de pastor, não se pode dizer nada a ele, só porque é filho de presbítero, não se pode tocar nele. Glória, não tem ninguém. Aí Deus disse assim, mas no meio do povão tem. No meio do povão tem alguém. E quando o Espírito Santo de Deus caminha, ele sai do templo, porque ele já vem do palácio. Do palácio ele vai procurar quem lá no palácio? Os príncipes e os oficiais. E ele não encontra ninguém no palácio que fique na brecha. Aí o Espírito Santo sai do palácio e vem para o templo. Chega lá no templo, ele procura quem no templo? Os sacerdotes e os profetas. Não tem ninguém para ficar na brecha. Então o Espírito Santo de Deus ele vem no meio do povo, do povão, dos membros, daqueles que não recebem oportunidade para pregar, estão lá. E quando Deus chega no meio do povão, também não encontra ninguém para ficar na brecha. Aí o Espírito Santo volta. O Espírito Santo volta. Isso é algo meu. É algo que eu estou pensando. O Espírito Santo volta e Deus diz assim: e aí, encontrou alguém? Eu vou destruir Israel. Eu vou fulminar Israel como a prata é derretida. Encontrou alguém para que eu não faça isso? Lá no palácio, lá não tem. Os príncipes estão envolvidos em corrupção. Os príncipes estão envolvidos em montar estratégia para derrubar as pessoas. Brama como um leão em cima da presa morta. E os oficiais, os capitões, aqueles que têm a patente de oficial, também. Eles não estão nem aí com as vidas das pessoas, das viúvas. E foi. E lá no templo, lá no templo tem. O sacerdote com certeza tem, não tem. Os sacerdotes estão pregando mentiras, estão ensinando mentira ao povo. E os profetas não denunciam o pecado deles, mentem e mostram visões que o Senhor Deus não tem dado a eles. Mas eu tenho certeza, e no meio do povo, dos membros, dos auxiliares, e no meio dessas pessoas, tem alguém? Não. Estão tudo do mesmo jeito. Aí vem se cumprir. Se lá na terra não tem intercessor, não tem ninguém para ficar na brecha, temos que levar um do céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna.
Deus procurou um homem para ficar na brecha e não tinha. Nem nos palácios, nem nos templos, nem nas ruas. Deus enviou Jesus. Está escrito em 1 João 2, 1 ao 2. Mas eu vou ler João 1,14, diz assim: E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 2, 1 ao 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado, um intercessor. Nós temos um intercessor. A igreja tem um intercessor para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de todo mundo. O que isso quer dizer? Isso significa que Deus encontrou um homem para ficar na brecha. O nome deste homem é Jesus. É Ele que intercede por nós. Amém? Aleluia. Pelos nossos intercessor, que é Jesus Cristo. Entendeu aí, irmão Mira? Deus procurou um intercessor em todos os lugares. Não encontrou. Então ele enviou o intercessor do céu. E esse intercessor é Jesus. Se você que ainda não é evangélico, se está nos ouvindo agora, Jesus, irmã, deixa eu ver, irmã Tiene, sei que Tiene está aí, estou vendo a foto dela. Tiene, presbítero Edivaldo, sabe que Jesus está dizendo? Não se preocupe, igreja. Tem um intercessor por nós. Tem um intercessor intercedendo pela igreja. Tem alguém juntinho de Deus intercedendo nesse momento por nós. E esse intercessor se chama Jesus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê uma noite de paz. Vá dormir tranquilo. Descansa. Descansa. Ei, Nivanildo, pastor Nivanildo, descanse. Descanse, irmã Rita. Jesus está intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o irmão Rafael. Se vocês querem que eu fale o seu nome aqui para a gente dar um alô, então vá colocando amém aí para eu ver quem está aí. Deus abençoe o Rafael. Deus abençoe a irmã Mira. Ele está à direita do Pai, bem juntinho, intercedendo por nós. Está intercedendo pelo irmão Mira. Está intercedendo pelo pastor, pela igreja de Rosário, pelo Brasil. A irmã Amara Maria, Deus abençoe vocês, que entenderam a mensagem e o estudo dessa noite. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite para vocês e fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe.